próximo do mar da Galileia, e faz uma das maiores viagens, a mais distante, segundo alguns escrevem, e vai em direção a Tiro e Sidom. Essas cidades eram cidades que estavam sob o domínio romano, e era uma província. A Fenícia se torna uma província romana unificada à Síria nesse período, nesses locais onde Jesus estava se direcionando para esses locais. Isso aconteceu por volta do ano 64 a.C., no período de Pompeu, e nós encontramos que Jesus se desloca do lugar onde ele havia feito muitos milagres, muitas coisas estavam acontecendo. Acreditam alguns que, pelo fato de os seus inimigos, aqueles que se levantavam contra o seu ministério, contra a sua vida, estarem preparando alguma coisa, estavam feridos, estavam muito irritados e não podiam contender com Jesus, então eles poderiam agir de uma forma muito drástica naqueles dias, e não era a vontade de Deus para que aqueles dias fossem os dias do sacrifício de Cristo. Tinha muitos milagres para serem realizados, tinham muitas vidas para serem recuperadas, muitas pessoas para receberem a palavra de Deus. Então, estrategicamente, o Senhor Jesus, ele reúne os seus discípulos e vão em direção a Tiro e Sidom, cidades, se não me engano, cidades portuárias, Tiro e Sidom. E ao chegar naquela região, eu não sei se na divisa ou dentro da cidade, não sei os detalhes disso, mas alguns relatos dizem que ele foi a uma casa e ele gostaria de ficar reservado naquela casa e que ninguém o achasse, o procurasse. Mas como ficar indiferente a um grupo de homens, ainda mais alguém que estava fazendo algo tremendo que nunca se tinha ouvido falar antes, de uma forma espetacular, que as pessoas, muitas vinham por curiosidade, outras vinham por necessidade, outras vinham para ver o que estava acontecendo. Então era impossível praticamente o Senhor Jesus se ocultar e ficar em uma casa. Era impossível ele ficar com seus discípulos sem que as pessoas locais ficassem sabendo que ele estava naquela região. E nós encontramos quando ele chega a esse determinado local, a essa região, bem logo começam-se as multidões a se aglomerar. Precisamos de um milagre, precisamos de um milagre, precisamos de uma bênção, precisamos de alguma coisa. Olha quem está aí, aquele que faz milagres, aquele que faz maravilhas. E as notícias se espalham e começam a vir aquele monte de gente para buscar o Senhor. E o Senhor Jesus, com aquela majestade, aquela nobreza, aquele carinho, aquela atenção que ele dava às pessoas, atraía com certeza muita gente, sim, muitas pessoas se chegavam a ele. E aí acontece um episódio comovedor, acontece algo fantástico, digno de ser relatado, escrito no Evangelho de São Mateus e também registrado no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Nos diz esse relato que lemos que chega essa mulher com um tremendo problema, uma tremenda situação, uma circunstância. Agora você para e pensa um pouquinho comigo em relação ao que aquela mulher estava sofrendo. Primeiro fator, ela estava sofrendo uma dor terrível em relação a ver a sua filha numa situação de angústia, uma situação deplorável, a ponto dela dizer: minha filha está miseravelmente endemoniada. Você imagina essa situação de uma mulher dentro da sua casa, contornando o tempo inteiro? Eu acredito que ela não conseguia descansar, dormir, repousar. Você imagina você já viu uma pessoa possessa? É terrível a situação. Só quem já orou por uma pessoa, quantos dos irmãos já ministraram sobre a vida de pessoas que estão possessas, que estão carregando sobre a sua vida um espírito demoníaco que está lhe dominando? Muitas pessoas atiram-se ao chão, se contorcem, falam coisas terríveis. Há algumas que expressam, o próprio espírito maligno fala. E há uma conturbação terrível dentro daquele lar, dentro daquela casa. Você se coloca no lugar dessa mãe, dessa família, ao ver essa filha
nessa situação, nessa angústia. Mas o que eu acho fantástico nessa mulher é que ela poderia ter abandonado tudo e dizer: não, eu não quero isso, eu vou deixar, eu sou mãe, mas vou cometer esse pecado e vou deixar ela que ela cresça, ela se vire, um dia desses a vida vai dar um jeito e vai resolver esse problema. Mas essa mãe não, essa mãe era uma mãe que tinha uma garra tremenda, ela tinha amor tremendo. Ela era, como diz os títulos, ela era uma mulher cananeia, descendente de cananeus. Ciro-fenícia, é um título que Marcos que coloca. E nós podemos olhar para os antepassados dessa mulher e nós vamos encontrar um povo terrível, inimigos terríveis do povo hebreu. Eles eram terríveis, eles não brincavam, matavam mesmo, de verdade. Os seus próprios filhos, eles sacrificavam aos demônios, está nos relatos. Mas essa mãe, mesmo tendo uma cultura religiosa, trazendo uma cultura religiosa, ela não quis saber, ela dizia: eu preciso de uma solução para essa situação, para essa circunstância. E eu começo a observar essa mulher, uma mulher inconformada com o que ela estava vivendo. Ela não jogou a toalha, ela não desistiu. Eu não sei qual é o período de luta que ela estava enfrentando, mas ela não desistiu. O enfrentamento diário faz com que ela tenha um entendimento, um discernimento do que estava acontecendo. E aqui eu quero abrir um parênteses. O primeiro fator muito interessante, um discernimento, a clareza do problema. E muitas vezes nós não conseguimos vencer os obstáculos, as situações, as circunstâncias, porque nós não identificamos ou a origem, ou o problema em si, o que está causando toda aquela turbulência na nossa vida. Nós não temos com clareza isso, por que a situação está desse jeito, por que estou passando isso, por que estou dessa forma. Não temos com clareza isso e nós precisamos ter clareza em relação a isso. Mas eu acho fantástico essa mãe, que ela teve discernimento, entendimento em relação ao que ele estava passando. Ao ouvir as notícias sobre Jesus, essa mulher, ela vai no lugar certo. E eu acho fantástico isso também, ir ao lugar certo, buscar a solução no lugar certo. Isso faz parte do discernimento, do entendimento, o que eu preciso fazer para sair dessa circunstância. E essa mulher tem um entendimento com clareza do que estava acontecendo, a ponto de, no primeiro versículo, essa mulher cananeia chegar e dizer: Senhor, Senhor, filho de Davi. Trazia uma cultura religiosa, trazia uma cultura terrível, mas ela chega com um reconhecimento, mencionando, adorando primeiro, dizendo: Senhor, filho de Davi. Que negócio fantástico isso! E ela diz: tenha misericórdia de mim, porque a minha filha, e ela já dá o entendimento do que ela estava passando, ela diz: minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela tem um entendimento em relação a essa situação, ela tem um entendimento claro em relação a isso. Mas não só o discernimento, não adianta ter discernimento se não se tem coragem. Podemos ter o discernimento do problema, a identificação do problema, mas podemos não ter coragem. Mas essa mulher teve coragem, ela teve uma capacidade tremenda, ela não ficou nem um pouquinho preocupada com o que os vizinhos iam dizer, com o que as pessoas da sua convivência social iriam dizer. Ela não estava preocupada com isso, mas ela estava preocupada com a sua família, com a sua solução para a sua família, para o seu problema. Ela não estava preocupada a ponto de sofrer todo tipo de pressão vexatória. Ela teve uma coragem tremenda. Sendo uma mulher de garra, ela se levanta com aquela coragem e vai em direção a Cristo, vai em direção a um judeu. E essa mulher, ao se encontrar com Cristo, ela encontra algumas barreiras. Você imagina só, irmão, a situação que ela estava passando. Como dizemos nos nossos dias, era a sua última atacada, era minha última esperança, meu último momento de agir, não sei o que vai acontecer se não houver essa solução.
Mas essa mulher se depara com uma barreira. Primeiro, essa barreira cultural, ia falar com um judeu, mas ela vem e logo os discípulos dizem: Senhor, tem uma mulher gritando aí, despede, manda essa maluca embora. Ela está gritando desesperada aí, Senhor. Isso aí chama a atenção de todo mundo, manda embora, despede, despede. E nós muitas vezes, como discípulos, não entendemos a situação, não entendemos que Deus quer fazer um milagre na vida de alguém. Nós não entendemos que Deus quer fazer algo tremendo na família. Deus quer fazer algo tremendo na casa de alguém. E nós somos inconvenientes. Senhor, despacha, vamos fugir dessa situação. Esse é pepino, isso aí é só incomodação, vamos cair fora. Essa foi a palavra dos discípulos. Agora você imagina, pensa comigo. Você já se deu conta quando estão citando o teu nome, ao menos que estão a uma certa distância, você percebe que alguém está falando sobre você? Eu não acredito que eles foram tão discretos assim a ponto de ela não enxergar, mas ela não quis saber dessa situação. Ela parte para cima e continua clamando. E quando ela chega, falando, pedindo misericórdia, olha só que balde d'água, que gelo, irmão. Jesus responde, parece que ele responde friamente. Primeiro ele não responde, ele parece que fica olhando para a criação do Pai, estava envolvido com todos, ele não: Senhor, tenha misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. É como se ele tivesse olhando, não deu nenhuma atenção para a mulher. Você imagina só? Talvez se fosse eu, se fosse você, irmão, a gente ia dizer: eu acho que eu vim no lugar errado, não me deu a atenção que eu precisava, não me deu a palavra que eu precisava. Talvez passaria isso na nossa mente, talvez a gente ia sair daquele lugar. Mas essa mulher foi persistente. Jesus não responde nada. Os discípulos querem que ela vá embora, eles demonstram isso. Você conhece a expressão de um rosto que você não está agradando no local? Você conhece a expressão do rosto? E olha só, que negócio interessante. Agora, quando o mestre abre a sua boca e fala, aí parece que piora a situação, parece que aí ficou mais difícil ainda. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é de outra cultura, como se ele estivesse dizendo isso na sua própria terra. E essa mulher ouve essas palavras, mas ela não joga a toalha. Ela é uma mulher determinada. Ela tem o discernimento, tem a coragem, ela tem a persistência na sua oração. Ela estava fazendo uma oração de clamor, de busca. E o clamor, na verdade, ele não deixa de ser um desespero, um clamor buscando o máximo para ser atendido, para ser recebido a sua atenção. E Jesus responde: escuta, eu vim a não ser para os filhos de Israel, para a casa de Israel. Essa mulher fica olhando, mas ela não desiste, insiste. E agora ela faz algo tremendo, ela chega e o adora. Um dos escritores diz que ela se prostra, ela se coloca diante do Senhor, ela se prostra diante do Senhor. E ela demonstra um ato, o prostrar-se demonstra um ato de quebrantamento, um ato de dobrar o seu coração, reverenciar o seu coração, deixar o seu coração contrito, quebrantado, implorar, dizer: eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. E essa mulher, ela se prostra, dizendo, o adorando, e novamente ela diz: Senhor. Ela reconhecia o senhorio do Senhor Jesus Cristo.